Nessa aula veremos duas formas de construção de software, a composição e a herança. Mostraremos as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Mas antes, tentemos lembrar o que é a essência da herança. Software, uma vez pronto, é algo concreto. Por concreto, eu quero dizer que podemos executá-lo, observar seus efeitos no computador ou nos sistemas que esse software controla. Por concreto, eu quero dizer que o software pronto é algo que podemos usar para algum fim. Temos uma tendência, contudo, de imaginar que algo concreto é algo inflexível, ou, em outras palavras, imutável. Isso, é claro, não é bom. Em geral, queremos ser capazes de alterar software, a fim de podermos utilizá-lo em contextos novos. Um software que nunca muda acaba levando o programador a ter de reescrever muitas partes já prontas daquele programa, quando for necessário resolver um problema que é parecido, mas não é igual. Como não podemos prever o futuro, é difícil imaginar todos os contextos em que um módulo de software pode ser utilizado. Se fosse possível imaginarmos todos esses contextos, então simplesmente poderíamos fazer um software concreto com funcionalidades suficientes para cada situação em que esse módulo seja empregado. Esse tipo de clarividência, que nos permite reusar software, é claro que não existe. Por reutilizável, queremos ser capazes de usar um módulo sem ter de abrir o seu código-fonte. Em outras palavras, copiar e colar texto não é o que chamaremos de reutilizar software. Um sistema de software que pode ser reusado, sem que seu código-fonte esteja disponível, é dito obedecer ao princípio da abertura-fechamento. O módulo é dito aberto se ele está aberto para extensão. Por exemplo, é possível adicionar novos campos, novas operações e novas invariantes a este módulo. E o módulo é dito fechado se ele está disponível para ser utilizado por outros módulos. Ele possui uma interface bem definida, com contratos bem formados, especificando as pré-condições para o uso e as pós-condições que cada uma de suas propriedades garante. E o módulo pode ser compilado, ligado a outros módulos já compilados e executado como parte de um programa maior. Em programação orientada a objetos, a herança é o mecanismo que nos permite termos, ao mesmo tempo, um programa concreto, mas também flexível. O programa é funcional, executável, utilizável mesmo, mas também pode ser estendido para usos que não foram pensados no momento em que o software foi criado. Em outras palavras, esse módulo pode ser reusado. Vou dar um exemplo usando essa classe. Essa classe implementa um buffer, cujos limites são determinados estaticamente. Usaremos um template para especificar não somente o tipo dos elementos do buffer, mas também o tamanho dele. Esse valor n é definido estaticamente, como parte do texto do programa, como neste exemplo em que criamos um buffer de 16 posições. Note que com esse buffer genérico, nunca temos acessos fora da memória alocada. Tanto os métodos write quanto read, que leem e atualizam o arranjo, usam as seções para garantir que acessos serão sempre válidos. Mas o que é realmente interessante sobre esse buffer é que temos um método process que atua sobre o arranjo. A função process atravessa o arranjo, invocando a operação eval sobre cada um de seus elementos. Neste exemplo, a função eval imprime os elementos do arranjo. Note que antes de iniciarmos o processamento é invocada uma operação start. Quando o processamento termina, é invocada uma operação stop. Start, nesse caso, imprime um símbolo que aparecerá na saída padrão, e stop imprime a quebra de linha. A implementação de process é fixa. Tudo o que ela faz é imprimir os valores armazenados no buffer, na saída padrão. À direita podemos ver um exemplo de saída.
O fato de as ações de process já estarem definidas é um problema, pois esse padrão de iterar sobre um conjunto de elementos fazendo alguma ação é muito recorrente. Em vez de imprimir os resultados, poderíamos copiá-los em um socket de rede ou escrevê-los em um arquivo. Ou poderíamos fazer coisas bem diferentes, como somar os elementos do arranjo, ou multiplicá-los, ou separar os que atendem a alguma propriedade. Mas, como as implementações são concretas, não podemos reusá-las em outros contextos. Em outras palavras, nosso projeto é inflexível. A herança, enquanto um recurso da linguagem de programação, vem suprir exatamente este problema. Ela nos permite reabrir módulos de software que já estão fechados. Podemos, assim, tornar abstrato, isso é, mutável, flexível, reusável, módulos que são concretos para o uso. Voltando à nossa implementação de Buffer, o que poderíamos fazer com ela? De que formas poderíamos estendê-la? Podemos pensar em somar os elementos do buffer, por exemplo. Como poderíamos passar por este teste? Note que aqui estamos usando uma nova classe BufferAdder, que possui as mesmas propriedades write e process de nosso buffer original. Por outro lado, também temos uma propriedade getSum, que não estava presente na definição original de buffer. Note que adicionar uma nova propriedade ao módulo é uma das razões legítimas para usarmos herança. Mas aqui vocês vão notar que o método process também vai mudar. Na verdade, não o método em si, mas as operações que ele usa, saber eval, start e stop. Enfim, redefinir propriedades é outra das razões para usarmos herança. Eis nossa classe, que soma o conteúdo do buffer. Nós tivemos tão somente que reescrever os métodos start, stop e eval. Todo o restante da classe buffer foi reaproveitado. Isso inclui, inclusive, os métodos process. Aqui temos um perfeito exemplo de um arcabouço ou framework, como normalmente essa técnica de reuso é conhecida. O desenvolvedor implementa alguns métodos que serão invocados pelo código reusado. Nesse caso, gostaríamos que os métodos start, stop e eval pudessem ser invocados pelo método process da classe buffer. O nosso teste, contudo, falha. Pela mensagem de erro, vemos que o método getSum está retornando sempre o valor 0, em vez do valor 30. Em compensação, parece que o método process original, que simplesmente imprime os resultados, continua sendo invocado. O que está errado? Se queremos escrever código para ser herdado, as chamadas que podem ser sobrescritas precisam ser virtuais. Se não forem declaradas como virtuais, o método process sempre chamará os métodos start, stop e eval da própria classe buffer, da classe original. As chamadas virtuais fazem com que o alvo das invocações sejam resolvidos em tempo de execução, pelo tipo dinâmico de cada objeto. Imaginemos que, em vez de simplesmente ler os elementos via a rotina process, nós queiramos usar para modificar os elementos armazenados no buffer. Por exemplo, imaginemos que queiramos incrementar cada um desses elementos. Em particular, gostaríamos de ter uma nova classe BufferIncrementer que passa pelo teste acima. Aqui estamos escrevendo alguns elementos no buffer, invocando a função process sobre eles e então verificando se cada elemento foi de fato incrementado. Essa é a nossa classe que incrementa cada elemento do buffer. Note que, novamente, nós reutilizamos toda a implementação do método process. De fato, utilizamos todos os métodos que não são virtuais da classe buffer. Tivemos de reimplementar start, stop, ainda que eles não façam nada, porque na classe buffer original eles tinham uma ação que é diferente daquela ação que nós queremos agora. Note que nessa aula nós partimos de uma classe que não havia sido concebida para extensão. Poderíamos, é claro, já assumir que alguns métodos precisariam ser sobrescritos no futuro. Uma abordagem que poderíamos usar é termos uma classe abstrata, como nessa figura. Uma classe abstrata possui métodos sem corpo, como essas versões de start, stop e eval.
A vantagem de termos classes abstratas é que é mais difícil quebrar o princípio da substituição de Liskov com elas, pois os métodos abstratos não impõem contratos sobre seus clientes. Notem, contudo, que a classe possui métodos que não são abstratos e que podem, ainda assim, quebrar o princípio. Herança é algo que requer muito cuidado para ser implementado. Mas, enfim, nessa aula vimos que a herança é uma forma de recuperar a flexibilidade em um sistema de software já pronto. Nas próximas aulas, veremos como podemos usar a herança e a composição para criarmos módulos reutilizáveis.